Se você vai fazer concurso militar, AFA, SpaceX, EFON ou outro, inscreva-se gratuitamente para a primeira semana de Física para concursos militares. É grátis. O link é esse que aparece na tela e que também está na descrição do vídeo. Até lá! Um dos assuntos iniciais da parte de cinemática é a parte do estudo de movimento. E na parte do estudo do movimento, a gente precisa definir algumas coisas, entre elas, velocidade escalar média. A velocidade escalar média, por definição, é a razão entre o deslocamento do móvel e o intervalo de tempo gasto para esse deslocamento. Então, ΔS aqui é o deslocamento, ΔT é o intervalo de tempo. No Sistema Internacional de Unidades, o deslocamento é dado em metros. No Sistema Internacional de Unidades, o intervalo de tempo é dado em segundos. É por isso que no intervalo em segundos e o deslocamento em metros, no Sistema Internacional de Unidades a velocidade é dada em metros por segundo. Só que o SI não é a única forma de utilizar unidades. A gente também tem o chamado sistema usual. Aparece em muitas questões o deslocamento em quilômetros por hora e o intervalo de tempo em horas. Muito comum quando a gente usa, por exemplo, um automóvel, a gente usa velocidade em quilômetros por hora. Para fazer a transformação, a conversão entre metros por segundo e quilômetros por hora é muito simples. Você só precisa saber que a unidade metro por segundo é maior que a unidade quilômetro por hora. É por isso que ao passar de metro por segundo para quilômetro por hora, a gente multiplica. Então, para passar de metro por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico. Para passar de quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido. Por quanto, Ives? Por 3,6. Porque 1 metro por segundo corresponde a 3,6 quilômetros por hora. Quem anda 1 metro a cada 1 segundo vai andar 3,6 quilômetros ao final de 1 hora. É muito importante que você saiba como resolver questões que envolvem vários deslocamentos. É muito comum em questões que ele diga que o primeiro deslocamento é de tantos metros, o segundo foi de tantos metros, o tempo gasto foi esse, a velocidade média no percurso total. Como é que a gente deve fazer? A gente deve lembrar que o todo é a soma das partes. O todo é a soma das partes. Então, sempre que eu falar em deslocamentos parciais, o deslocamento total é igual à soma dos deslocamentos. Esse símbolo aqui é o símbolo de somatório. É o somatório dos deslocamentos, ou seja, ΔS1 mais ΔS2 mais ΔS3 e por aí vai. E o intervalo de tempo total é igual à soma dos intervalos de tempo. Agora, cuidado, a velocidade média é o somatório dos deslocamentos sobre o somatório dos intervalos de tempo. Você não soma velocidades médias. Você tem que o deslocamento total é a soma dos deslocamentos e o intervalo de tempo total é a soma dos intervalos de tempo. Mas a velocidade média não é soma, é a razão entre a soma dos deslocamentos e a soma dos intervalos de tempo. Atenção 2. Quando você precisar resolver uma questão e você tiver muitas informações, você deve começar utilizando uma expressão que tenha aquilo que você sabe menos. De novo, aquilo que você sabe menos. Você pode relacionar
as grandezas, velocidade, deslocamento e intervalo de tempo nessa forma triangular. Você escreve aqui S representando deslocamento, V representando velocidade média e T representando intervalo de tempo. A velocidade média é o deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. O intervalo de tempo é o deslocamento dividido pela velocidade média e o deslocamento é a velocidade média vezes o intervalo de tempo. Só para que fique explícito aqui, o deslocamento você pode substituir por velocidade média vezes intervalo de tempo e o intervalo de tempo você pode substituir por deslocamento dividido pela velocidade média. Lembrando, o todo é a soma das partes e você escreve primeiro aquilo que sabe menos. Então, se você tem menos informações sobre o deslocamento, você começa escrevendo que o deslocamento total é a soma dos deslocamentos. No exemplo, você vai entender por quê. Se você tem menos informações sobre o tempo, você vai e escreve que o tempo total é a soma dos intervalos de tempo. Nos exemplos, você vai entender o porquê. E, por fim, é importante que você saiba que existem casos particulares da velocidade que você pode, sabendo qual é a fórmula para usar direto, resolver a questão de forma mais rápida. Eu não recomendo que você memorize os casos particulares sem saber o caso geral, porque como o próprio nome já diz, esse caso aqui é o geral, serve para tudo, e esse é o específico, é o particular. Mas, se você tiver dois intervalos de tempos iguais, você pode encontrar o valor da velocidade média usando direto a velocidade média como a média aritmética. Então, você vai ter que a velocidade média é igual à média aritmética das velocidades. Importante, isso apenas quando os intervalos de tempo forem iguais. Se você tiver dois intervalos de tempos iguais, você pode calcular a velocidade média pela média aritmética. Se o que você tem são dois deslocamentos iguais, atenção e cuidado agora. Se você tem dois deslocamentos iguais, a média que você usa é chamada de média harmônica. E aí você vai usar 2 vezes V1 vezes V2 dividido por V1 mais V2. Atenção, você só pode utilizar essa expressão se você tiver uma questão com dois deslocamentos iguais. Ele vai dizer que o móvel percorre metade da distância e depois a outra metade da distância. Lembrando, essas duas fórmulas são casos particulares. Aqui à esquerda a gente tem o caso geral. O todo é a soma das partes. Escreve primeiro o que souber menos. Lembrando, deslocamento total é a soma dos deslocamentos, intervalo de tempo total é a soma dos intervalos de tempo, mas a velocidade média é a razão entre o deslocamento total e o tempo total. Tranquilo? E aí, fera? Tá claro até aqui? Alguma dúvida? Tá gostando? Então dá o teu like. Esse like ajuda muito o canal a crescer e crescendo eu posso te ajudar ainda mais. Gostou muito? Favorita o vídeo e compartilha nas redes sociais. Vamos juntos, fera! Continue acompanhando esse vídeo. Um automóvel percorre a metade de uma distância d com uma velocidade média de 24 metros por segundo e a outra metade com uma velocidade de 8 metros por segundo. Nesta situação, a velocidade média do automóvel ao percorrer toda a distância d é de... Atenção, esse tipo de problema pode ser resolvido de duas formas e eu vou fazer as duas para que você veja qual que você acha mais simples.
A primeira delas é geral e serve para qualquer tipo de problema em que você tenha deslocamentos parciais ou intervalos de tempo parciais. É só você lembrar que a soma das partes é igual ao todo, ou seja, o todo é a soma das partes. E lembrar que você deve escrever primeiro aquela variável que você tem o menor número de informações. Para essa questão, ele diz que existe uma distância d, que ele não fala quanto é, ele diz apenas que vale d, e diz que o móvel percorre duas metades. Então, ele percorre aqui d sobre 2 e percorre aqui d sobre 2. Na primeira parte, diz a questão, que ele percorre com 24 metros por segundo de velocidade e que a segunda parte é com 8 metros por segundo. Perceba que nós falamos de deslocamentos, falamos de velocidades e não falamos de intervalo de tempo. Então, a primeira informação que a gente precisa escrever é o intervalo de tempo. Só que antes disso, eu vou, ao invés de usar frações, eu vou chamar essa distância d sobre 2, eu vou chamar simplesmente de dzinho. E eu preciso lembrar que velocidade média é igual a deslocamento sobre intervalo de tempo. Logo, se eu mudo de membro, o intervalo de tempo passa multiplicando, a velocidade média passa dividindo, eu tenho que o intervalo de tempo é igual a deslocamento sobre velocidade. Tudo bem até aqui? Então vamos lá. O todo é a soma das partes e eu escrevo primeiro o que eu sei menos. Eu nada sei sobre tempo, então o que eu sei menos é tempo. E eu vou escrever então que o intervalo de tempo total é igual à soma dos intervalos parciais, que são 2. Delta T1 mais delta T2. Aí você diz, caramba, Ives, mas eu não sei nada sobre tempo, por que eu escrevo primeiro o tempo? Porque eu vou substituir tempo por deslocamento sobre velocidade. O tempo total é o deslocamento total sobre a velocidade média no trecho completo. O intervalo de tempo 1 é o deslocamento 1 sobre a velocidade média no trecho 1. Como foi constante 24, essa velocidade 1 é a velocidade média no trecho. Fazendo a mesma coisa para o intervalo de tempo 2, delta S2 sobre V2. Perceba que eu posso substituir os valores de V e os valores de delta S. Como eu chamei a metade de D de Dzinho, o D completo é o dobro de Dzinho. Então, o deslocamento total é 2 vezes D. A velocidade média é o que eu estou procurando. O deslocamento 1 é Dzinho e a velocidade é 24. O deslocamento 2 também é Dzinho e a velocidade é 8. Perceba que eu não preciso saber qual é o valor de D, porque eu tenho D em todos os termos. Eu posso simplificar dividindo todo mundo por D. Então, sai D, sai D, sai D. Eu posso agora fazer uma regrinha aqui e colocar essa soma de frações, ou eu posso usar aqui um mínimo múltiplo comum para todo mundo. Quando eu faço isso, já que eu tenho uma igualdade no numerador, eu posso simplificar o denominador. Como 24 é múltiplo de 8, o MMC de 24 e 8 é o próprio 24. Como aqui eu tenho velocidade média, eu fico com 24 vezes a velocidade média. 24 vezes a velocidade média dividido pela velocidade média dá 24. Vezes 2 é igual a 48. 24 vezes a velocidade média dividido por 24 dá velocidade média, vezes 1, 1 vezes a velocidade média. Mais 24 vezes a velocidade média dividido por 8, 24 por 8 dá 3, vezes 1, 3 vezes a velocidade média. De novo, como a gente já tinha falado, como tem uma igualdade no numerador,
eu posso simplificar o denominador e eu vou ficar então que 48 é igual à velocidade média mais 3 vezes a velocidade média dá 4 vezes a velocidade média. Isso significa que a velocidade média vai ser igual a 48, esse 4 que está multiplicando passa dividindo, 48 dividido por 4 é igual a 12 metros por segundo. Acabou a questão e você já poderia marcar quem é a resposta. Só que existe uma outra forma, você pode fazer assim, acabou, viu? A questão está aqui, terminou, a alternativa correta é a da letra A. Agora existe uma outra forma. Sempre que o problema apresentar dois deslocamentos, ΔS1 e ΔS2, que forem iguais, nesse caso a gente chamou cada um deles de D, e cada deslocamento for feito com uma velocidade diferente, a gente pode usar um cálculo que é chamado de média harmônica das velocidades. Você pode calcular de forma direta, sem medo de errar, fazendo 2 que multiplica V1, que multiplica V2, dividido por V1 mais V2. Agora, de novo, importante, só pode usar essa expressão quando você tiver 2 e apenas 2 deslocamentos iguais. Como ele falou que é metade e metade, os deslocamentos são iguais, eu posso usar essa expressão. Substituindo os valores, velocidade média é igual a 2 vezes a velocidade 1, que é 24, vezes a velocidade 2, que é 8. Tudo isso dividido pela soma das velocidades, 24 mais 8. Velocidade média vai ser igual 2 vezes 24 é 48, vezes 8, dividido por 24 mais 8, que é 32. Simplificando aqui, 8 por 8 dá 1, 32 por 8 dá 4. Dividindo 48 por 4, a gente vai encontrar 12 metros por segundo. Claro que não podia ser diferente, é a mesma resposta. Então, a resposta correta é letra A, 12 metros por segundo. Importante e insisto, só podemos utilizar essa expressão porque os deslocamentos são iguais. 1/3 de um percurso retilíneo é percorrido por um móvel com velocidade escalar média de 60 km por hora e o restante do percurso com velocidade escalar média de 80 km por hora. Então, a velocidade média do móvel em km por hora em todo o percurso é de... Perceba que o deslocamento total é percorrido de duas formas. Então, a gente tem dois trechos a considerar. Tem um primeiro trecho que ele considera 1/3 do todo. Eu não sei quanto é o todo, eu posso chamá-lo de D, por exemplo, Dzão. E aí 1/3 seria Dzão sobre 3. E no restante, então o restante para completar o todo, se eu já tenho 1/3, faltam outros 2/3. Então eu tenho aqui 2/3. Ele diz que no primeiro terço a velocidade é de 60 km por hora e que no segundo terço a velocidade é 80 km por hora e pede quanto é a velocidade no trecho total. Ora, sempre que a gente tiver deslocamentos parciais, a gente tem que lembrar que o todo é a soma das partes e que eu devo começar escrevendo primeiro aquilo que eu sei menos, o que eu tenho menos informações. Perceba que eu tenho distâncias, embora eu não saiba quem é D, eu falo sobre as duas distâncias e sobre as duas velocidades. Eu não falo sobre intervalo de tempo. Então, a primeira coisa que eu vou escrever é intervalo de tempo. Lembrando que o todo é a soma das partes. Então, o intervalo de tempo total vai ser a soma entre o intervalo de tempo 1 e o intervalo de tempo 2.
Aí você diz, caramba, Ives, e por que é que eu faço isso? Porque na hora que eu escrevo, começando com um intervalo de tempo, eu vou substituir o intervalo de tempo em função dessas informações que estão aqui. Basta que eu me lembre que velocidade média é igual a deslocamento dividido por intervalo de tempo. O intervalo de tempo eu posso passar multiplicando e a velocidade dividindo, aí eu vou ficar com intervalo de tempo é igual a deslocamento dividido pela velocidade média. Ora, substituindo, eu tenho aqui as distâncias e tenho aqui as velocidades. Pronto, apenas isso. Para não trabalhar com essas frações, eu vou fazer uma substituição. Eu vou chamar d sobre 3, eu vou chamar de dzinho. Logo, 2d sobre 3 é o dobro. 2d sobre 3 eu vou chamar de 2dzinho. E o d completo vai ser dzinho mais 2dzinho. 3 vezes dzinho. Você vai perceber que não precisa saber qual é o valor de d para resolver essa questão. Substitui. ΔT total vai ser o ΔS total dividido pela velocidade média no trecho. ΔT1 vai ser o deslocamento 1 dividido pela velocidade no trecho 1. E ΔT2 vai ser o deslocamento 2 dividido pela velocidade no trecho 2. Substituindo o deslocamento total é 3 vezes d. E a velocidade média é o que a gente está procurando. O deslocamento 1 é d e a velocidade média ele diz que é 60 em km por hora. O deslocamento 2 é 2d e a velocidade é de 80 também em km por hora. Como as velocidades estão em km por hora, a velocidade média vai ser dada em km por hora. Perceba que nos numeradores todos têm d, então eu posso simplificar esses d's e reescrever isso aqui assim, ó. 3 sobre velocidade média no percurso total é igual a 1 sobre 60 mais 2 sobre 80. Fazendo aqui o mínimo múltiplo comum nos dois membros da equação, 60 e 80 tem como múltiplo comum 240. Eu repito aqui o VM, velocidade média. 240 vezes velocidade média dividido pela velocidade média, resta 240. 240 vezes 3 dá 720. Colocando a igualdade, 240 velocidade média dividido por 60, 240 por 60 dá 4, vezes 1 dá 4, 4 vezes a velocidade média. Mais 240 velocidade média dividido por 80, 240 por 80 dá 3, 3 vezes 2 é 6, 6 vezes a velocidade média. Como o denominador comum está embaixo da igualdade, ele está nos dois lados da equação, eu posso simplesmente desconsiderá-lo e ficar com a expressão 720 é igual a 4Vm mais 6Vm. Ora, 4 qualquer coisa mais 6 dessa coisa dá o quê? 10 dessa coisa, tipo 4 laranjas mais 6 laranjas, 10 laranjas. 4 caixas mais 6 caixas, 10 caixas. 4 velocidade média mais 6 velocidade média dá 10 vezes a velocidade média. Para encontrar quem é a velocidade média no trecho, eu agora preciso apenas dividir 720 por 10 e eu vou encontrar 72. Como as unidades eram km por hora, a velocidade média vai também estar em km por hora. Como a alternativa que diz isso para a gente é a letra B, a resposta do problema vai ser letra B, 72 km por hora.